a cada 2 dias, uma pessoa é infectada pelo vírus HIV em Sorocaba. Aqui em Sorocaba, 66% dos casos novos de HIV predominam na população de 15 a 29 anos. Você vai relembrar o caso da Luciane Aparecida Conceição, a sorocabana conhecida como Lu, que foi a primeira criança do mundo a tomar os medicamentos antirretrovirais, usados no tratamento de pessoas com HIV. Até então, a primeira criança exposta ao vírus HIV que foi infectada pela gestação foi a Lu. E hoje, quem são as pessoas que vivem com HIV em Sorocaba e região? Eu já achei que eu ia morrer em 6 meses. Eu, como era sou uma pessoa comunicativa, alegre, tudo, converso com todo mundo. Aí no serviço eu não conversava com ninguém mais. Quando aconteceu, eu fiquei bastante chocada, assim, porque foi aquele sentimento de que nunca aconteceria comigo. Eu chorava para tomar, a minha mãe chorava junto, porque era muito ruim, mas a minha mãe nunca deixou de cuidar de mim. Isso tudo você acompanha agora em Laços do HIV. Até o final de 2018, mais de 2.700 moradores de Sorocaba viviam com HIV. Desses, cerca de 25% já abandonou o tratamento alguma vez na vida, de acordo com Helena Sola, coordenadora do Centro de Testagem e Aconselhamento de Sorocaba. A gente tem o trabalho de busca ativa para diminuir esse índice e melhorar a qualidade de vida, porque uma vez abandonado o tratamento, a gente sabe que o HIV pode evoluir para a AIDS e pode evoluir para uma descompensação e até um óbito. Viemos ao centro de Sorocaba para saber se as pessoas já realizaram um teste rápido de HIV. Não, nunca fiz. Já. Não. Sim. Em Sorocaba, o Centro de Testagem e Aconselhamento, o CTA, oferece o teste rápido. Esse exame é feito para diagnosticar se a pessoa tem ou não HIV. Aqui no CTA a gente faz 4 testes rápidos, o teste de HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C. Eles são rápidos porque o resultado deles sai em aproximadamente 15 minutos. São testes muito eficazes, né, de uma eficácia de cerca de 98%, então são bastante confiáveis, apesar do nome ser rápido, ele não é inseguro. O primeiro diagnóstico de HIV foi nos Estados Unidos em 1981. O infectologista e pesquisador Dr. Jamal Suleiman explica que, na época, os cientistas trataram do assunto como algo exclusivo da comunidade gay. E essas infecções e esses cânceres que esses rapazes apresentavam são raros. E com base nisso é que se viu que tinha alguma coisa diferente acontecendo nessa população específica. Então, nesse momento, inclusive, isso foi chamado de câncer gay ou peste gay. No Brasil, o vírus foi diagnosticado pela primeira vez em 1982, na cidade de São Paulo. As pessoas que eram atendidas naquela época morriam rapidamente, pois já haviam desenvolvido a síndrome da imunodeficiência adquirida, conhecida mundialmente como AIDS. Como é uma doença de transmissão sexual e sanguínea, não demorou nada para que a infecção passasse para outras pessoas. Porque o óbvio estava configurado. Se tem transmissão sexual, a sexualidade humana é um leque de, no mínimo, 180 graus. E como também tinha transmissão, melhor dizendo, transmissão por sangue, humanos doam sangue para outros humanos. Pronto, está fechada a cadeia. Os meios de transmissão do HIV são diversos e foram descobertos aos poucos. O HIV ele se transmite através do sangue, através do sexo, qualquer coisa, né? Lembrando que o corpo é um instrumento sexual. Não passa pelo dedo sendo usado em sexo, óbvio.
mas passa através de secreções. Então, sêmen e secreção vaginal. E através de uma transmissão que a gente chama de transmissão materno-fetal. E aí pode ser dentro do útero, no canal do parto ou no leite materno. Nessas 3 possibilidades, que é a transmissão vertical da doença. Morreu hoje, aos 24 anos, a jovem que ficou conhecida em todo o país por ser a primeira criança do mundo a receber o coquetel anti-AIDS. Luciane Aparecida Conceição morava em Sorocaba. Ela nasceu com o vírus da AIDS depois que a mãe foi contaminada em uma transfusão de sangue na gestação. Luciane Aparecida Conceição nasceu em 1987. Ela contraiu HIV de sua mãe durante a gestação. A advogada Maria Lucila Lima, hoje com 72 anos, acompanhou o caso. A Luciana dá um livro, dá uma novela. A mãe da Luciana chamava Lucídia. Ela apareceu no conjunto hospitalar para fazer o pré-natal, já estava no 8º mês de gravidez dela. Como ela, não sei se desnutrida ou por algum motivo, ela teve que fazer uma transfusão de sangue, a dona Lucídia. A transfusão de sangue foi assim, uma negligência total. Ele colheu sangue foi para ser examinado e foi almoçar. E não colocou nenhuma anotação no sangue, deixou o sangue lá. Quando ele voltou depois do almoço, ele falou assim, ué, cadê o sangue que estava aqui? A enfermeira falou, eu apliquei no gestante que aparecia de Itapiraí. Como assim? Aquele sangue tinha AIDS, tinha o vírus HIV. A sorocabana Lu, como era conhecida, foi a primeira criança do mundo a tomar os medicamentos usados no tratamento do HIV. A Lu foi crescendo e o processo já tinha sido entrado. Dentro desse processo foi que a gente conseguiu a pensão alimentícia. Dentro desse processo provisório, eu consegui subir a pensão alimentícia. E dentro desse processo, a doutora Rosana conseguiu o medicamento. Até então, o caso da Lu era uma novidade para todos. A infectologista pediatra e pesquisadora doutora Rosana Maria Paiva dos Anjos foi responsável pelo tratamento da menina. O medo era que ela não conseguisse tomar naquela condição que ela estava, porque eram comprimidos de adulto e a gente teve que acertar a dosagem e a gente não tinha soluções pediátricas para dar para a criança, né? E a Lu começou a melhorar. As feridas foram sarando, começou pelo nariz, que já foi criando cabelo. Ela usava bonezinho, depois começou já a tirar o bonezinho. Luciane faleceu em 2012, aos 24 anos, depois de ficar mais de 20 dias internada. A suspeita é de que a jovem tinha parado de fazer o tratamento voluntariamente. Lu deixou uma filha de 4 anos, que nasceu sem HIV. Mesmo que a pessoa seja contaminada, a proporção de crianças que nasce soropositiva é menor do que 25%. Agora, com o tratamento e as medidas adequadas na hora do parto, ela vai para 0. A transmissão vertical, ou seja, de mãe para filho, pode ocorrer dentro do útero, no canal do parto ou pelo consumo do leite materno. Quando tinha apenas 3 anos de idade, a Dara também foi diagnosticada com HIV por transmissão vertical, assim como a Lu. Quando eu tinha 3 anos, a minha mãe descobriu que ela contraiu HIV. Fez exame nela e fez nas filhas dela. Eu tenho mais 2 irmãs e em mim constatou. O tratamento de Dara começou em 1999, logo que a mãe recebeu o diagnóstico do HIV, mas só na adolescência ela descobriu o porquê de fazer o uso de todos aqueles remédios. De primeiro eu me revoltei um pouco com a minha mãe, porque a minha mãe não chegou e falou pra mim. Porém, depois, passou os anos, eu fui compreendendo e fui entendendo. Eu hoje, como mãe, eu entendo muito mais a minha mãe, o porquê ela não quis contar. A transmissão vertical, você consegue interromper
desde que você trate toda mulher grávida com HIV. E toda mulher grávida com HIV faz o teste. Então, se você der o remédio para mulher, a chance dessa criança ter o HIV é de 0,0 qualquer coisa. Quanto mais precoce for, menor o risco. Há um ano, Dara teve uma gravidez não planejada. Durante a gestação, ela seguiu todos os protocolos orientados e até hoje o filho não foi diagnosticado com HIV. Antes do parto foi feita medicação com AZT, porque é protocolo, né? Por eu ser HIV positivo. E depois dele nascer, 1 mês até os 3 meses, ele fez tratamento com remédio. Ainda que ela passe para essa criança, você ainda pode fazer a administração no momento do parto e depois a profilaxia para essa criança durante alguns meses, logo depois que ela nasce, até que você defina se ela está definitivamente contaminada ou não. Laura Marcele de Souza Ribeiro contraiu HIV durante uma relação sexual. Ela foi diagnosticada quando estava no ensino médio. Aconteceu no período da adolescência, né, de 16 para 17 anos. E quando aconteceu foi muito, assim, confuso, como eu falei, porque primeiro que a gente acha que nunca vai acontecer com a gente. Então esse era um pensamento que eu tinha, de que nunca ia acontecer, até porque eu tinha muitos amigos que tinham práticas sexuais arriscadas, não faziam questão do uso da camisinha. Eu tô aqui na frente do Clube do Idoso e agora eu vou conversar com o José Vieira. Ele tem 57 anos e vive com HIV desde 1999. Foi relação sexual, um parceiro de risco ainda, porque foi de encontro assim, conheci numa balada, vamos ficar e pronto. E é onde aconteceu. Eu trabalhava numa firma, numa empresa, e nós resolvemos fazer o teste, todo mundo combinou fazer o teste. Aí tudo bem, voltamos a pegar o teste, aí só eu que constou como infectado, como soro positivo. Eu já achei que eu ia morrer em 6 meses. Eu, como era uma pessoa que sou uma pessoa comunicativa, alegre, tudo, converso com todo mundo, aí no serviço eu não conversava com ninguém mais. O momento de dar a notícia sobre o diagnóstico do HIV é delicado. O profissional responsável precisa estar preparado para orientar o paciente. Quando a gente faz essa informação, esse paciente, a gente faz algumas orientações bem básicas, porque não é o momento de falar grandes coisas, a gente fala o que é necessário para ele digerir. A psicóloga Cristiane de Lourdes esclarece que quem recebe o diagnóstico positivo precisa de um tempo para entender o que aconteceu. Essa pessoa vai ter pensamentos muito pessimistas, é natural que isso aconteça, o luto tem suas fases. Em Sorocaba, após o diagnóstico positivo, o paciente é encaminhado para o SAMI. O programa gratuito oferece tratamento do vírus e é localizado no mesmo prédio do CTA. O primeiro atendimento dele no SAMI, em geral acontece com uma enfermeira, e essa enfermeira aí, depois que ele já passou esse tempo elaborando um pouco, ela faz orientações mais profundas, fala inclusive sobre como funciona o serviço, como que ele vai ter a assistência dele para a vida toda. Para diminuir as estatísticas de mortes por AIDS, também é importante investir em prevenção. Uma das alternativas é o uso do preservativo, que é distribuído gratuitamente pelo Serviço Público de Saúde. Porém, em Sorocaba, a dificuldade de encontrar camisinha nas UBSs é grande. Falta mesmo a camisinha no Brasil inteiro, porque é uma responsabilidade do governo federal, sempre foi. Desde agosto do ano passado, o governo federal não tem repassado regularmente esses preservativos para os municípios. Fizemos contato com as unidades básicas de saúde de Sorocaba para verificar a disponibilidade de preservativos. Dos 32 postos que atendem a cidade, 27 alegam que não estão recebendo camisinhas. A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informou que os preservativos são fornecidos pelo Ministério da Saúde e que desde agosto de 2018 não é feito o repasse regularmente. Entramos em contato com o Ministério da Saúde, mas até a data da gravação dessa reportagem, o órgão não se manifestou.
Depois do diagnóstico positivo, o próximo passo é o tratamento. Em Sorocaba, até 2018, mais de 2.500 pessoas diagnosticadas com HIV faziam acompanhamento e tratamento pelo SAMI. Passa na cabeça das pessoas, né? Eu vou parar de tomar o medicamento e ver se o vírus foi embora. Ele não vai embora, né? Então é um agente que você controla, mas você não elimina, né? Então por isso que é um tratamento, por enquanto, para a vida inteira. Nos anos 90, muitas pessoas ainda não tinham informações sobre o tratamento. Barbosa era uma delas. Foi depois de assistir a um programa de TV que ele resolveu procurar ajuda médica. Chegou um dia, eu assisti no Fantástico, eu vi um professor de educação física, que ele foi afirmando que ele era soropositivo, que ele tinha HIV, mas que ele continuou dando aula e fazia exercício e que ele estava bem. Nessa mesma época, com apenas 3 anos de idade, Dara já fazia uso dos medicamentos. Era 2, um era muito ruim, o outro era mais doce. Eu chorava para tomar, a minha mãe chorava junto, porque era muito ruim, mas a minha mãe nunca deixou de cuidar de mim, entendeu? O tratamento nem sempre é iniciado logo após o diagnóstico positivo. Laura é um exemplo disso. Eu lembro que eu fiz a primeira leitura dos exames, estava bem, aí o médico falou assim, bom, então por enquanto você ainda não precisa tomar os medicamentos, vai levar um tempo ainda, a gente tem que ir acompanhando. O tratamento contínuo é fundamental para quem vive com HIV. Os medicamentos impedem que o vírus se desenvolva e prejudique o sistema imunológico. Há 10 anos que eu estou indetectável. Por que ser indetectável? Porque eu tomo meus medicamentos, o coquetel direitinho, né? Então não tem esse risco. Tem o risco? Tem que se precaver? Tem, a gente toma os cuidados, com certeza. Né? Porque o que a gente passa, a gente quer que os outros passem também. Houve um período que eu fiquei mais ou menos, acho que 6 meses ou mais, sem tomar medicação. Não consigo enxergar de forma consciente se era mesmo uma vontade de desistir. Cuidar da saúde mental é tão importante quanto cuidar da saúde física. Algumas pessoas acabam desistindo do tratamento por não conseguir lidar com os desafios que surgem no dia a dia. Só a saúde física e uma pessoa com uma saúde mental debilitada fica muito complicado. Outro fator que pode contribuir para o desenvolvimento de problemas psicológicos é o preconceito. Por você ser soropositivo, tem um preconceito muito grande, ainda existe, né? E isso atrapalha muito. Porque você ser soropositivo, você pode trabalhar, namorar, ir no cinema, ir para uma festa, pode fazer exercício. Enfrentar os julgamentos pode ser ainda mais difícil, sem o apoio da família. Tipo, não tocava a gente. Talher separado. Eu não, tipo, a minha avó materna, eu não podia beijar ela, nem na bochecha. Porque ela achava que... Eu achava porque ela já faleceu. Ela achava que passa. Falaram na minha cara que eu sou doente. Laura encarou alguns desafios ao contar sobre o HIV para as pessoas com quem se relacionou. As principais memórias que eu tenho de sofrimento em relação a isso foram as rejeições dos relacionamentos, né? De você contar e aí a pessoa fala assim, não, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Sei lá, muda, né? As demonstrações de afeto começam a diminuir, aí de repente ela surge com uma desculpa e fala, olha, não vai dar mais. Você lembra da advogada Maria Lucila Lima, que acompanhou o caso da Lu? Hoje, ela é presidente do Grupo de Educação e Prevenção à AIDS em Sorocaba, o GEPASO. A ONG existe desde 1988. Além de oferecer auxílio às pessoas com HIV, a organização também promove campanhas de conscientização. Assessoria jurídica, a gente fez muitos projetos que o Estado bancou, que o Ministério, a gente fez projeto até na estrada, projeto caminhoneiro e tal. Agora a gente tem há 25 anos a festa de Natal das Crianças, é grandiosa. A Lucila foi uma grande precursora da gente fazer a prevenção. Ela sempre procurou ajudar,
sabe, na prevenção, de ajudar o soro positivo. E a gente abraça ela como uma mãe, né? Uma mãe, uma família. O GEPASO conta com o apoio de Silvia Almeida, consultora da UNAIDS, que vive com HIV há 27 anos. Depois de receber o diagnóstico positivo, sentiu a necessidade de divulgar informações sobre o tema. Hoje eu faço parte do UNAIDS, que é um programa de prevenção à AIDS criada pela ONU. A gente está sempre participando de reuniões junto com a sociedade civil, a gente está implementando políticas e programas de prevenção de zero discriminação, faço palestras, dou entrevistas e acredito nesse potencial da informação através das mídias. E aí, galerinha, belezinha? Tudo bem? Estou aqui fazendo umas imagens de apoio. Lucas Raniel é ativista nas redes sociais. Com mais de 24 mil seguidores no Instagram, o jovem, de 27 anos, usa a internet para falar sobre HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis. A gente que trabalha com esses lances de causas e falar sobre essas coisas que estavam muito veladas há muito tempo atrás, a gente viu a importância e a arma que a gente... A arma, eu não gosto nem de usar esse termo arma, não é arma. É a ferramenta que a gente tem a nosso favor para construir a informação. E aí eu falei, putz, eu posso falar com essa galera. Peguei meu celular, apontei, tipo, é isso, entendeu? Comecei a falar com a galera, comecei a comunicar, a galera começou a replicar e a levar informação para outras pessoas e, pô, segue esse cara, olha que da hora que ele tá falando. Por conta de seu alcance na internet, muitas pessoas entram em contato com o Lucas para contar suas histórias, agradecer ou pedir apoio. Acontece muito também de eu receber mensagens das pessoas, tipo, Lucas, você me salvou. Quando eu comecei a perceber a importância que isso salva vidas, falei, cara, meu trabalho é realmente importante. Atualmente, é possível viver com qualidade mesmo tendo HIV, mas para isso é necessário fazer o tratamento corretamente. Eu acho que é bom, academia, exercícios. Eu acho que o tratamento para mim já é o suficiente. Sou estudante de pedagogia, também já dei aulas de inglês, já fiz 1001 coisas. Hoje em dia eu sou mediadora no SESC, trabalho com arte e educação. Você pode trabalhar, namorar, ir no cinema, ir para uma festa, pode fazer exercício, né? Quando eu estou aqui, eu faço no Clube do Idoso aqui, né? Eu participo do Clube do Idoso, participo de dança. Nos últimos anos, surgiram novidades em relação à prevenção do HIV. Hoje, para o HIV, a gente não tem só a opção camisinha para prevenir desse vírus, né? A gente tem a PEP, a PrEP, tem o tratamento como prevenção também. E a gente fala de prevenção combinada, né? Então, quando a gente combina pelo menos 2 métodos, o risco se torna muito menor. A PrEP, profilaxia pré-exposição, é o uso do medicamento antirretroviral como uma medida preventiva para quem não vive com HIV. A PEP, profilaxia pós-exposição, se refere ao uso da medicação antirretroviral em até 72 horas após uma exposição de risco. Na prevenção teve um avanço tecnológico absurdo. Os testes rápidos, né? Hoje em dia, com um furinho numa ponta do dedo, em 15 minutos a gente consegue fazer um diagnóstico de HIV. Né? Antigamente demorava 4 meses para que isso ocorresse. Outra opção para detectar HIV é o autoteste, exame semelhante ao que é feito do diabetes, que está disponível desde 2017. O Brasil é o primeiro país da América Latina a vender o produto em farmácias, com preços que variam entre R$ 75 e R$ 85. Espero da cura, que a ciência avance bastante nessas doenças que estão por aí, tem, inclusive o HIV, a AIDS, né? Consiga o medicamento ser mais próximo de estar mais próximo da cura. Eu espero que venha a cura, porque eu já tomo remédio há 27 anos, não aguento mais, estou de saco cheio. O que a gente precisa é acabar com a transmissão. Então, a grande expectativa, se eu tiver que escolher uma, é identificar todo mundo que tem o HIV e oferecer tratamento para todo mundo. O tratamento contínuo permite que a pessoa que tem HIV
tenha uma carga viral indetectável. Indetectável eu tenho uma carga viral muito pequena, mas isso não quer dizer assim, eu sou indetectável, então eu posso fazer sexo sem o uso do preservativo, né? O uso do preservativo, ele tem que ser sempre, está sempre no hábito saudável das pessoas. Para falar dos avanços da medicina em relação ao tratamento do HIV, viemos até o Instituto de Infectologia Emílio Ribas, localizado na zona oeste de São Paulo. O hospital é uma das principais instituições públicas da cidade e foi um dos primeiros a tratar o HIV no Brasil. Começaram pesquisas com remédio para HIV no Brasil, foi aqui, tá? Isso no final dos anos 80, começo dos anos 90. A gente também começou a participar de um projeto de vacina. Vacina é outro problema sério, porque tem uma estratégia um pouco mais interessante, que é essa que eu falei no começo, de você identificar todo mundo, tratar, que se acaba com o problema. Pode sair mais barato, inclusive. Todos os dias morre pelo menos uma pessoa por AIDS no estado de São Paulo. Se tivesse cuidado, que teria assim, tido uma vida bem mais saudável, né? Tivesse uma vida mais saudável, tivesse cuidado mais. Em relação a sexo, se prevenido mais. 66% dos novos casos de HIV predominam na população de 15 a 20 anos. A gente vê que os números têm aumentado, principalmente, né, na juventude. Então, se a gente tem uma juventude ativa sexualmente, a gente não pode negar isso. A cada 2 dias, uma pessoa é infectada por HIV em Sorocaba. Tem muito avanço e muita esperança, que não é um bicho de 7 cabeças. Até 2018, mais de 2.700 moradores de Sorocaba viviam com HIV. Se você tiver que aprender a perdoar alguém, aproveita. Eu aprendi. Vive intensamente, que você não vai morrer, não. Vive, aprende tudo que você tem que aprender, que essa vida aí acontece e a gente precisa aprender. Qual é a lógica de um jovem morrer com AIDS em São Paulo no século XXI? Qual é a lógica de um jovem morrer com AIDS no século XXI? Olhos amarelos, eu que sei, não há vergonha em tudo isso que sou. Agora ainda sonhos, nessa estrada eu vou pisar. Toda história que calaram. Nesse velho armário novo eu não vou entrar, parcelado em dias de aflição. Não me perguntaram se eu queria ir, só me apontaram a direção do segredo, da vergonha e do medo de ser assim. Do segredo, da vergonha e do medo de ser assim. Positivo. Dos meus sonhos reescritos, eu que sei, trago da boca cada canção que mudou. Quem luta mostra os dentes, minha alma eu vou lavar com a força do meu canto. Do segredo, da vergonha e do medo de ser, e do medo de ser, e do medo de ser assim. Positivo.